Queridos irmãos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Vamos começar orando, como sempre fazemos, né? Pedindo a direção de Deus para a nossa meditação. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de juntos estudarmos a Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado por isso. Orando ao Senhor, nos dispomos para esse encontro, Senhor. Dispomos nosso coração, tudo o que somos, em atenção à voz do Espírito, Senhor. Pedimos este encontro, aceitamos isso, Senhor, como uma providência tua. E assim, Senhor, nessa confiança, nos entregamos a Ti, pedindo que o Senhor abra o nosso entendimento, nos dê clareza, nos dê alimento para a alma, para a nossa fé, para a nossa esperança. Nós oramos por isso com muita confiança, porque oramos no Teu próprio nome. Amém. 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 Meus irmãos, nós terminamos aí, acho que três aulas, né, de capítulos 2 e 3 das cartas às igrejas. Deixamos bastante material para trás, né, mas temos que avançar. E eu passo hoje, então, ao estudo dos capítulos 4 e 5. Os capítulos 4 e 5, se você leu, não leu, conhece, não conhece, eles abordam uma visão, né? Então a gente está tentando pegar, assim, no Apocalipse, textos completos, né? Assim como nós fizemos com os capítulos 2 e 3, que tratam das cartas. Os capítulos 4 e 5 têm que ser comidos juntos, né? Como se fosse um sanduíche, né? Capítulos 4 e 5. Por quê? Porque eles tratam de um evento só, né? Que são preparatórios para os capítulos 6, 7 e 8, que serão os selos, né? E a primeira sessão de 7 eventos, né? 7 selos, 7 taças, aliás, 7 trombetas e 7 taças. Então vamos começar hoje esse estudo dos capítulos 4 e 5, né? Se tudo der certo, conseguimos terminar na próxima aula e estamos dentro então do nosso cronograma, tá? O que eu proponho para hoje e o que eu proponho para a próxima aula, para todo mundo saber onde está, né? É importante isso. Nessa primeira aula, então, dos capítulos 4 e 5, eu queria fazer um reconhecimento dos capítulos 4 e 5. Então vamos fazer assim um voo panorâmico para saber do que eles tratam, né? Vamos situá-los dentro do livro de Apocalipse, ou seja, quando isso aconteceu, como aconteceu e como que essa visão se encaixa dentro do panorama geral. Até agora nós temos a visão do capítulo 1 e as cartas dos capítulos 2 e 3, né? Essa visão dos capítulos 4 e 5 se encaixam como no contexto do livro todo, tá? E por fim, uma abordagem que eu achei muito interessante para a gente entender os capítulos 4 e 5 é identificar todos os personagens. Então é como se a gente entrasse lá junto com João, né? Entrasse lá nessa sala do trono, né? E fosse olhando um por um, ó, aquele ali é o fulano, esse aqui é o fulano, esse aqui é o fulano, tal, vamos nos apresentar, né? Muito prazer, nós somos o Eliseu, né? Eu sou fulano e tal. E reconhecer todo mundo que está ali. Vocês vão ver que é uma cena explosiva, né? Porque ela parte do trono, aquele que está sentado no trono, como nós cantamos aí algumas vezes, e vai até todas as criaturas dos céus e da terra. Então é uma visão assim explosiva, né? Começa ali no trono e vai expandindo em círculos de pessoas até pegar todas as criaturas, né? Então eu acho muito importante que a gente compreenda quem é que está aqui, porque esses personagens, alguns personagens dessa visão, só vão aparecer aqui. Então eles são estranhos, né? Se falar, por exemplo, de anjo, você fala, bom, anjo eu conheço, né? Anjo está no meu domínio aí, eu conheço, né? Mas ele vai falar de anciãos no céu, vai falar de seres viventes,
estranhíssimos, né? E eles vão aparecer, alguns apenas aqui, outros a partir de aqui, né? Então a gente precisa conhecê-los. Na próxima aula, então, que talvez seja a última desses 2 capítulos, acho que será suficiente, eu gostaria então de abordar o que é que está acontecendo aqui. Então eu estou dizendo isso para que a gente não misture os campos, né? A gente vá assim didaticamente, né? Então hoje vai surgir muita dúvida, muita pergunta a respeito disso, mas a gente reserva então a próxima aula para tentar esclarecer o que é que está acontecendo nessa visão, né? Porque a visão é uma revelação, né? João é chamado a um certo lugar, que ele chama de céu, para tomar conhecimento de algumas coisas. Então vamos deixar algumas coisas para a próxima aula, né? Eu garanto que vai ser muito interessante. Vai valer a pena esperar uma semana. Então vamos lá, capítulos 4 e 5, eu coloquei aqui um esboço, né? No versículo 1, João é chamado ao céu. Depois destas coisas, o quê? Depois da visão do capítulo 1 e da redação das cartas dos capítulos 2 e 3. Olhei e eis uma porta aberta no céu. Estranho, né? Ele olha, vê uma porta aberta, né? E uma voz, ele identifica qual é essa voz. Aquela voz mesma que eu já tinha ouvido lá no capítulo 1, falou comigo: ei, você aí, vem cá, né? Tadinho, né? Sem escada, sem nada. Ei, você aí, vem cá, né? Muitas pessoas entendem aqui o arrebatamento. João é chamado ao céu. Em João, eles entrocham aí todo mundo, todos os crentes, né? Eu descarto, para a nossa abordagem aqui, descarto essa interpretação, baseado na seguinte justificativa. Nós devemos ler a Bíblia, a primeira leitura do texto deve ser aquela mais simples, né? A gente só faz outra leitura se essa leitura primeira, mais simples, se tornar impossível, né? Então quando você pega um texto, por exemplo, sei lá, eu sou a porta, né? Eu e a porta. Não, eu não sou a porta. Essa primeira leitura não é possível, literal, né? Exato. A primeira leitura seria essa, literal, a mais imediata. Como essa primeira leitura não é possível, então você é obrigado a fazer uma segunda abordagem. Você percebe que está diante de uma linguagem simbólica, né? Então, a primeira leitura aqui não requer nenhum esquema sofisticado, né? Não requer a invenção de nada. É João que é o portador da visão e ele é chamado, ponto, né? Então não precisamos alargar esse texto para nenhum outro sentido. Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Essa expressão já apareceu no Apocalipse, né? Quando Jesus fala para João, escreve as coisas que são, acho que é o último versículo do capítulo, não, né? Bom, vai aparecer aí daqui a pouco, é 19, 1:19. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Então, se a gente entender que esse capítulo 1, versículo 19, é um programa do livro de Apocalipse, né? Então a gente percebe que a partir do capítulo 4, você entrou na última parte do programa. Essa leitura também não é obrigatória, né? Mas se a gente aceitar que o capítulo 1:19 escreve as coisas que viste, o que João viu? O Senhor. As que são, o drama da igreja, aquilo que João está vivendo. E as que hão de acontecer depois destas, quando você lê no capítulo 4:1, desculpa, né? Capítulo 4:1, vem aqui e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas.
você entende que João está no desenvolvimento de um certo programa, né? Ele viu o Senhor, ele vive a realidade da igreja e as coisas que devem acontecer depois destas. A revelação. Isso. Aí ele começa então, a partir do versículo 2, a visão do trono. Eu não vou fazer a leitura, você faça depois para a gente ganhar tempo. A visão do trono de Deus, versículos 2 e 3. Ele fala aquele que está assentado no trono, mas não lhe dá nome, nem descreve sua imagem. Então, se alguém quer saber como Deus é, né, vai ser apresentado agora. Porém, a visão é ao mesmo tempo chocante e ao mesmo tempo frustrante. Por quê? Porque ele não diz como é quem está sentado no trono. Ele guarda essa imagem, né, para o futuro, ele não descreve. A partir do versículo 4 até o 7, que talvez na sua Bíblia até tenha um novo título e tal, ele começa a descrever como se fossem círculos concêntricos, né? Como se fosse assim, aqui está o trono, né? Trono, e aí ele começa a descrever criaturas, parece um ovo, né? Criaturas que estão em volta do trono, como se fossem assim, e vai crescendo, né? Então como se fosse o trono no centro, né? E círculos de criaturas que vão expandindo até abordar tudo e todos, né? Essas criaturas que ele descreve, elas são estranhas, mas calma que eu já vou falar sobre elas quando eu apresentar os personagens, né? Por enquanto é só a estrutura do livro. A partir do versículo 8, e aí nós já estamos caminhando para o final do primeiro capítulo, até o final, né? Eu fiz aqui uma estrutura simples. Aparece um culto, descreve-se um culto no céu, né? Então os 4 seres viventes, cada um deles com asas, olhos, etc, proclamam ao Senhor dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa descrição também já aconteceu lá no capítulo 1, né? Aquele que era, que é e que há de vir, né? Bom, o capítulo 4, então, ele gira em torno do trono de Deus, daquele que está sentado no trono, né? O capítulo 5 vai fazer mais ou menos a mesma abordagem, a mesma estrutura, porém em torno de Cristo, né? Então a gente poderia pensar assim: o capítulo 4 é dedicado a Deus, o capítulo 5 é dedicado ao Cordeiro, né? Então agora o Cordeiro vai entrar em cena, né? Então vamos lá, capítulo 1. Vi na mão daquele que estava, na mão direita daquele que estava sentado no trono, né? Aquela figura do capítulo 4. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Esse livro, a gente poderia fazer aqui também uma aula só para descrever os objetos do livro, né? Seria o trono e o livro, né? O livro é, digamos, o objeto central dos capítulos 4 e 5. Então nós estamos aqui no capítulo 4 e 5. Podemos dizer que aqui está em torno de Deus, do trono, né? de Deus, e aqui de Cristo, apesar de que o título aqui é o Cordeiro, né? E o trono do Cordeiro, né? Essas duas imagens aqui, essas duas figuras vão se unir, né? E tem aqui o livro, que é o drama. Então eu não vou falar muito sobre o livro hoje, porque o livro é o tema da próxima aula. Porque tudo aqui vai girar em torno do livro, né? Todo esse espetáculo, vamos dizer assim, dos capítulos 4 e 5, estão em torno do livro. Esse objeto que aparece aí nos capítulos 4 e 5. Então, nos versículos 1 a 4, ele apresenta o livro. O livro está na mão daquele que se assenta no trono.
na mão de Deus, na mão direita de Deus, né? E é convidado um anjo forte, versículo 2, proclama nesse grande palco, vamos chamar assim, né? Esse grande trono, esse grande espetáculo, ele proclama: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Então ocorre aqui uma chamada. O Senhor apresenta o livro e digamos, um porta-voz, um meirinho, né? Um secretário de Deus, né? Anuncia: olha, o Senhor está apresentando um livro. Quem se apresenta para desatá-lo? E houve aquele, né? Eu tal. Houve uma busca geral, né? Ninguém se apresenta. E o João chora. O João chora. Bom, não vamos perguntar por que ele está chorando e tal, né? Calma. Só seguir a estrutura do livro. Então, um dos anciãos, né? Eu chorava muito, versículo 5. Um dos anciãos, olha que interessante, né? João está nesse cenário como um convidado. Ele está ali de camarote, né? Alguém o chama e fala: cara, vou te mostrar, né, uma cena aqui. E João está ali, ele vê aquele burburinho, aquela agitação no céu, ele começa a chorar. Então um dos personagens que está aqui, 24 tronos, né? Esqueci de falar aqui que são tronos também, né? 24 anciãos, né? 4 seres, assim, né? Desenha os 24 anciãos. Essa é uma boa. E depois anjos, né? E depois criaturas, mais ou menos assim, né? Eu falei de círculos concêntricos, né? Como se fosse assim. Então, um dos anciãos aqui, como se cortasse a cena, vamos colocar o João aqui fora. João é aquele que vê, né? João é aquele que vê. Um dos anciãos dá uma piscadinha de olho para João e fala assim: ei, calma aí, né? Calma. Tem alguém aqui que pode abrir o livro. No versículo 5, ele é apresentado: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os 7 selos. A palavra que venceu também já apareceu, né? Capítulo 1, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Então João se volta para ver esta figura que, como uma noiva, né, ainda não estava presente no cenário. Então, assim como todos se voltam, né, para a entrada de alguém, João também se volta para ver o leão entrando, ou o galho entrando, o galho de Davi, né? E o que ele vê está aí no versículo 6, né? Então, o centro do capítulo 4 é o trono de Deus, o centro do capítulo 5 é esse cordeiro. Então eu olhei e eis em pé um cordeiro como tendo sido morto. Tinha 7 chifres, e aí a linguagem, olha agora, aquilo que eu falei da primeira leitura, né? A primeira leitura é procurar chifre na cabeça de cordeiro. Não dá. Aí você parte para uma segunda leitura, porque a linguagem exige interpretação, ela exige simbolismo. Nós já combinamos aqui entre nós que o número 7 significa plenitude, né? E nós sabemos pelas escrituras, vamos discutir isso depois, né? Não agora, que o chifre em diversos cenários da Bíblia significa poder. Então, numa primeira leitura, aliás, numa segunda leitura, né, simples ainda, nós podemos dizer que esse cordeiro, que é um animal frágil, e que além de frágil, está imolado, como tendo sido morto, ou seja, ainda está sangrando, sangue fresco, né? Como tendo sido recentemente imolado, tem todo o poder. Então essa é uma linguagem que não dá para descrever em palavras simples. Então João usa a linguagem apocalíptica, né? E também 7 olhos, toda a sabedoria. Olho é o que vê, né? É claro que nós não temos apenas o olho
para receber informação, né? Nós tocamos, nós ouvimos e tal, mas o olho nas Escrituras e na revelação é fundamental, né? Lembra da palavra apocalipto, né? Apocalipse, né? Abrir para mostrar, vem revelar-te-ei, mostrar-te-ei, né? Então esse é aquele que tudo vê, né? Então essa figura cheia de olhos, ou com muitos olhos, ou no caso aqui de Jesus, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus. Também, né, essa expressão já apareceu no capítulo 1, né, a plenitude de Deus. Paulo já tinha nos dito isso, né, aquele em quem reside toda a plenitude de Deus. Veio, pois, então aqui é a cena que ele está vendo, né? Veio, pois, esse Senhor, aproxima-se do trono e pega o livro, né? Essa é a cena. Quando ele pega o livro, de novo os céus explodem em louvor. Então tem um louvor, né? O irmão da música aí, né? Tem um louvor no capítulo 4, né? Um louvor, né, no capítulo 4, dirigido àquele que está sentado no trono, e tem um outro culto, né, no capítulo 5, relacionado ou referido a Cristo, né? Então esses dois agora vão se encontrar num grande e explosivo culto. Eu digo explosivo para dizer essa cena que vai do trono para o universo, né? No capítulo 4, termina com um cântico, né? Tu és digno, Senhor. Nós cantamos tudo isso, né? O Apocalipse é cheio de culto. O Apocalipse é um culto, né? É uma liturgia. Tem diversas liturgias. Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por tua vontade vieram a existir e foram criadas. E agora o cântico se volta para o Cordeiro, os mesmos personagens, né, prestando culto a ele e dizendo: digno és de tomar o livro. Quer dizer, quando ele toma o livro, ninguém contesta, né? Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. E isso também está repetindo o capítulo 1, né? Bendito seja, como é que é lá? Versículos 5 e 6, né? Aquele que nos ama pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Você percebe que quando João escreveu o capítulo 1, né, ele já tinha tido a visão dos capítulos 4 e 5, obviamente, né? Bom, aí o culto se expande. Ouvi uma voz, versículo 11, né? Ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Então a voz vai expandindo, né? Cujo número agora era de milhões e milhares de milhares. Então aquela cena do trono, de 24 anciãos, 4 seres e anjos, né? Anjos poderosos, agora explode para milhões e milhares de milhares. E essa é uma descrição do inumerável, né? Quando a Bíblia quer dizer o inumerável, ela usa essa expressão milhões e milhares de milhares, que também proclamam em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja a honra, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostravam-se e adoravam. Em resumo,
se a gente consegue resumir, né, os milhões e milhões e milhares de milhares, o que nós temos? João vê uma porta aberta no céu e um convite, sobe para cá. Quando ele chega nesse lugar, está armado o trono de Deus, uma grande cena, parece que ele vai vendo aos poucos, né? Porque ele fixa o olhar imediatamente no trono, e do trono ele vê apenas brilhos, né? Ele não consegue focar, ou pelo menos não descreve para nós, aquele que está sentado no trono, né? Ele vê um culto, um grande louvor, uma grande adoração, e depois então, esse que está sentado no trono, né? Um livro que poderia ser algo assim, né? Algo assim, lacrado com 7 selos, né? Você poderia pensar aqui 7 pedacinhos de durex, né? 7 fitas, seriam lacres de selo, né? Aquele lacre que é feito no fogo. Isso, que se usa em, digamos, em convite de casamento hoje, né? Exato, lacrado, né? Então esse ser levanta o livro e há uma chamada. Quem pode receber o livro? Aquele que está sentado no trono está oferecendo, dispondo, apresentando o livro. E não há ninguém se apresenta, João percebe algo aqui que nós vamos abordar na próxima aula, né? Então nós vamos com João. E João percebe que tem um certo, digamos assim, um certo mal-estar, né? Uma certa, digamos, parece que o culto para um pouco e fala, vai você, não posso, não, quem, né? Então há uma grande cena, quem? E então um dos anciãos, né, avisa para João, calma João, né? Nós aqui já sabemos, né? João parece que não sabe, ele é o visitante do cenário, né? E então Cristo é apresentado, ele vem vindo para o grande trono, pega o livro, isso provoca na assembleia, né, na assembleia reunida, uma grande euforia, um grande louvor, e ele então se assenta no trono. Então aqui nós podemos agora unir o trono. Unir o trono. Né? Unir o trono. Cristo vem e se assenta no trono. Esta imagem, venci e me assentei no seu trono, esta imagem, assentou-se à destra da majestade, à destra de Deus, é recorrente nas Escrituras. Nós conhecemos essa imagem. Bom, até agora fizemos então a apresentação dos capítulos 4 e 5. Vamos às participações. Mas você falou lá que naquele momento do tendo sido morto, como se fosse um cordeiro que estava imolado, e após, quando ele é digno de receber o livro, disse que foi morto, quer dizer, estava vivo agora. Sim. Dá para fazer uma analogia com esse espaço de tempo? É uma boa pergunta. Então você pode responder depois. Vamos trabalhar nessa questão. Porque eu lembrei do que você falou, sim, né? Naquele momento, tendo sido morto, como se tivesse sim, sido imolado. Sim, Depois, a linguagem, que foi? A linguagem aqui é até difícil, né, de traduzir, porque como tendo sido morto, né, não precisa estudar, né, gramática, análise sintática, né, para perceber que é uma... Assim, o que João viu para escrever desse jeito, né? Então, eu estava pensando naquilo que você tinha explanado, de que como se fosse o cordeiro que estivesse sangrando. Sim. Aí dá aquele espaço de tempo, João se comove porque não tem ninguém. Assim, antes ele viu morto e agora está vivo. Aparece no cântico, Eu fiquei pensando claro, devagando aqui, né? Claro. Mas pensando até na própria ressurreição. Porque não tinha ninguém que fosse digno. Mas ele aparece por quê? Porque ele tinha sido morto, agora ele não está mais. Sim. E aí ele veio para o livro. Um espaço ali. Ou seria alguma marca que mostrasse que... É muito interessante, né? Nós vamos entrar agora na descrição dos personagens, né? Então, calma aí que já vamos lá. Ismael? É interessante perguntarmos onde estão os seres humanos? Olha, é boa a tua pergunta, mas já vamos nela com os personagens.
Porque percebam que, eu já usei diversas vezes que a palavra explosiva, né? Porque parece que para mim é a única palavra que descreve isso, né? Percebe que tem assim como que ondas, né? Parece que na medida em que o culto vai chegando às esferas aqui, né? Todo mundo vai entrando nesse grande culto, de modo que no versículo 5:13, todas as criaturas que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra. Fica me parecendo que a coisa veio como uma onda e vai até as criaturas debaixo da terra, né? E eu estou em cima da terra. Exato. Estou lá incluída. Todas as criaturas. A impressão que me dá aqui é que toda a natureza entrou nesse culto. Toda a natureza entrou. Veio como onda, assim, parece aquelas olas como é que chama? De estádio, né? De torcida, né? A coisa vem vindo, envolveu todos, né? Nesse grande culto a Deus, né? Bom, o que nós fizemos até agora foi um reconhecimento do terreno, né? Uma demarcação e tal, né? Lembrem que os capítulos 4 e 5 fazem parte de uma única visão. Quem dividiu em capítulos e versículos fez essa digamos, estruturação, né, de concentrar um capítulo em Deus, no trono e no drama aliás, no drama não, no cenário do louvor a Deus, né, o Criador, e o segundo capítulo em torno do livro e de quem pode abrir o livro. Então nós temos aí essas duas cenas, né? Agora esqueça capítulo e versículo e pensa numa visão, né? Diga, Arthur. Eu ia salientar a questão de que não foi achado nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, ninguém digno de abrir o livro, né? E depois o louvor é a mesma busca. Então assim, né, de quem que vem então a solução para abrir o livro? Se não tem no céu, não tem na terra, não tem embaixo da terra, quer dizer, a única resposta que a gente tem é que veio de Deus. Sim. Ele mesmo proveu. Ele mesmo teve que vir e fazer isso, no caso. Claro, em figura humana, como um cordeiro, né, um servo. Sim. Mas a resposta teve que vir do próprio Deus. Essa expressão no céu, na terra e debaixo da terra é uma maneira bíblica de dizer tudo. Tudo. Exatamente. No final falou até do mar, né, que está sobre o mar e tudo que neles há. Quer dizer, essa coisa de a terra e tudo que nela a terra e todos que nela habitam, parece querer englobar tudo e todos, né? Eu, evidentemente, não pensaria aqui, porque às vezes fala de debaixo da terra, se referindo ao mundo espiritual maligno, né? O contexto não permite essa interpretação, né? É claro que a gente já espera, desde os profetas e desde Paulo, né, para citar apenas alguns, a gente já espera que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aqui você tem uma realização dessa visão, né? Todos vêm adorar, né? Por enquanto isso aqui nos basta, né? Eu queria fazer agora uma pequena abordagem aqui, só para a gente situar João, porque o estudo de Apocalipse é cumulativo, né? Ou seja, você tem que trazer junto tudo que nós já estudamos, né? O capítulo começa, então agora eu vou fazer uma abordagem de tempo e espaço aqui. Vamos colocar João no seu devido lugar, né? Para a gente não se confundir com respeito à visão, né? Quando o capítulo 4 começa, ele fala assim, depois destas coisas. Então, o tempo nós temos. Quando João viu? Depois destas coisas, ok? Depois destas coisas, quais? Aquelas do capítulo 1, 2 e 3. O capítulo 1 é uma visão. É uma visão em êxtase. Êxtase significa em espírito. Essa expressão em espírito vai aparecer algumas vezes, né? Então, lá no capítulo 1, versículo 9, 10, na verdade, fala assim, achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi e vi, ok? Então, o capítulo 1 relata uma visão
que João teve no seu no espírito, né? Como que a gente pode entender isso? João poderia estar dormindo ou, sei lá, em espírito, significa que ele estava desacordado, né? Ele podia estar dormindo, de repente o companheiro de cela dele, né, viu João mexendo os pés e tal, né, se mexendo e tal, tá sonhando, né? Ou então ele estava orando assim, e de repente ele entrou num silêncio profundo e ficou ali em espírito. De qualquer maneira, nós podemos entender que João estava ausente, né? Nos capítulos 2 e 3, aqui nós temos que fazer um corte, a meu ver, lógico, né? Porque João escreve algo. Então nós temos que pensar que João acordou, né? Acordou, ou então levantou-se da oração, chamou lá o secretário, ou sei lá o que, né? A gente não sabe as condições em que ele estava. O fato é que ele ou memorizou para escrever depois, ou ele tomou já material e escreveu, certo? Quando ele escreveu, ele não estava lá em êxtase, porque a Bíblia não tem psicografia, vocês sabem disso, né? A Bíblia não tem psicografia, a Bíblia tem inspiração, né? Ele escreveu da parte de Cristo. Então nós temos que pensar que João estava consciente quando escreveu. Pegou papel, caneta, errou, rabiscou, jogou rascunho fora. Normal, como eu e você escrevemos, né? No capítulo 4, ele fala: depois destas coisas, olhei e vi. Então, é uma outra visão, certo? A visão do capítulo 1 terminou, o ditado dos capítulos 2 e 3 terminou, e agora João então relata uma outra visão. Não sabemos quanto tempo levou, não nos importa. O que importa para nós aqui é que se trata de uma outra visão. E no versículo 2 ele fala: imediatamente me achei em espírito. Em espírito é o mesmo estado em que ele se encontrava no capítulo 1. Então João ou teve um outro sonho, outra vez, outro tempo depois, não interessa dizer quanto tempo depois, né? Ou ele então estava orando e ele entrou num silêncio profundo, alguma coisa assim, né? Se sabe que ele estava fora de si. Se alguém sacudisse, né, o carcereiro e tal: João, a marmita, né? Não, ficou lá, esfriou, azedou e tal, porque João estava, né? Então, na questão temporal, é depois da visão do capítulo 1, depois da ciência das 7 cartas. Ele fala assim, agora vamos estudar o local onde ele estava, né? Na primeira vez, ele estava na ilha, e ele achou-se em espírito diante de Cristo, né? Então, é basicamente o mesmo, já te dou a palavra, é a mesma experiência do capítulo 1, né? Não fala que Cristo veio à prisão, fala que ele achou-se diante de Cristo. Ele ouve uma voz e se volta e ele vê Cristo. E não fala que ele viu mais ninguém. Essa visão acabou, João ainda está preso, então ainda está na mesma ilha, porém agora ele é chamado a um outro cenário. Sobe para aqui. E ele deve ter pensado: como, Senhor? Né? Como eu vou subir? Né? Os brasileiros ainda não inventaram o avião, não, ele não falou isso, mas assim, como subir? Então, o próprio que o convida o capacita a subir. Achei-me em espírito lá. Então, provavelmente João estava, sei lá, fazendo qualquer coisa, orando, meditando, conversando, não sabemos. Ele entrou nesse estado de êxtase, né, que é um silêncio, um certo apagamento, que ele chama de em espírito, né? Aliás, desculpa, eu inverti aqui. Antes disso, ele tem uma visão, então é como se ele falasse: espera, estou vendo algo, né? Estou vendo algo. Ou ele está sozinho no seu quarto e ele fala: o Senhor está falando comigo, alguma coisa assim, né? E ele ouve essa voz de trombetas dizendo: João, sobe aqui. Imediatamente ele entra em espírito, versículo 2, né?
Versículo 2: imediatamente me achei em espírito naquele lugar. Entrei lá naquela porta, né? Então, gente, ele está em espírito vendo uma cena. Vendo uma cena. Esta cena não precisa ser buscada na história. Esse é o ponto aqui que eu quero, que é importante. Essa cena não precisa ser buscada na história. Ah, quando aconteceu esse culto? Quando o livro foi aberto? Quando não sei o quê? Não, aqui por enquanto não importa. João está em espírito tendo uma visão. Visão é visão. Isso é importante aqui para o estudo dos próximos capítulos. Senão, aquele aficionado por Apocalipse começa a marcar data, né? Não, isso aqui é quando Jesus foi glorificado. Não, isso aqui é quando houve o arrebatamento e tal. Isto é uma visão. João não está presenciando um fato histórico. Ele está presenciando uma visão. E nós vamos interpretar isso nas próximas aulas como uma visão. Vem mostrar-te-ei. João foi e lhe foi mostrado. Visão. Ok? Arthur. Na verdade, assim, você sempre está servindo o espírito como um estado que eles estavam fora do corpo, né? Há a possibilidade desse espírito, porque eu vi algum comentarista dizer que esse espírito poderia significar a terceira pessoa da Trindade. Porque a gente não sabe, sempre é o contexto que nos indica, porque a palavra pneuma, né, que é usada também para Espírito Santo, às vezes na Bíblia a gente confunde essas duas. Boa questão. Boa questão, porque de fato a palavra mas o grego é maiúsculo e minúsculo na Bíblia também, né? Então você tem razão. É o contexto que nos permite entender, né? Como a gente tem alguns relatos na Bíblia desta experiência, né, do profeta ser tomado e ficar fora de si para uma visão, por exemplo, Daniel, Ezequiel, né? É um evento raro, né? Um evento raro. É mais da apocalíptica do que da profética, né? Os profetas normalmente ouvem a voz, têm uma visão e tal, né? Na apocalíptica é que existe essa experiência do fora, do em espírito, né? Mas olha, a gente não precisa, digamos, fazer uma distinção rigorosa aqui, né? Porque de qualquer forma é no Espírito de Deus, né? A revelação, a experiência do êxtase é uma experiência no Espírito de Deus, né? Então podemos ficar, digamos, com ambas as respostas, né? João não foi fisicamente ao céu. Se eu sou companheiro de cela de João, eu não ia pensar, meu Deus, cadê o homem? Porque só tem lençol e tal, né? Cadê João? Sumiu, procura pela ilha e tal. João sumiu. Como Elias, por exemplo, né? Foi tomado, sumiu, né? Não. Quando ele fala em espírito, né, a gente entende que é uma experiência estática, né? Estática significa fora do corpo. Raríssima. Eu digo raríssima porque hoje tem gente que vai no inferno, vai no céu, né? Passa 15 minutos no céu, 15 minutos no inferno, etc, etc. Essa é uma experiência raríssima, né? E eu não estou interessado na experiência de ninguém no céu ou no inferno, né? Porque o cristão sabe que o que era necessário para a nossa salvação está no cânon sagrado, né? Então, se Deus te levar no céu ou no inferno para fazer uma visitinha, pode guardar a sua experiência para si, né? Não sei por que Deus faria isso, mas se fez, né, é porque é uma revelação particular, né? Mas assim, voltando ao ponto, né, o que vocês acham? Porque se foi no Espírito Santo, ainda João foi tomado em espírito, né? Se esse espírito significa apenas o espírito humano, a psique humana, né, ainda é uma experiência mediada, conduzida, né, facultada, porque nós não saímos de nós,
Né? Então ela também é facultada por um poder sobrenatural. Porque a palavra não é o psique, porque o psique seria a alma, né? A tradução, né? Mas aqui não precisamos nem entrar nesse mérito, entendeu? Da tricotomia. Né? Em espírito significa não em corpo. Não precisa pensar em alma, espírito e tal, porque o Apocalipse faz uma salada disso, né? Bota no liquidificador, mistura e não distingue. Né? Então se fala de alma, espírito e tal. Quando se fala de alma e espírito aqui, é não corpo. Né? Então eu acredito que a interpretação mais, digamos, razoável, né? Seria uma experiência de estar fora de si, né? Que é raríssima. Então, muito cuidado com isso. Raríssima. Né? Pessoas que vivem apagando devem consultar o médico. Né? Pode ser outra coisa. Eu estava pensando aqui, quando a gente lembra pelo menos de um sonho, tem sonhos que são extremamente reais, a gente vivencia aquilo. Ok. Eu estava pensando que João, diferentemente de, né, um sonho, mas ele teve uma experiência da vivência, só que era algo espiritual, de revelação. O sonho também está, né, nos profetas, quer dizer, também está aí. Eu não estou dizendo que ele teve um sonho, sim, okay. Estou dizendo fazendo um comparativo. Sim. Ele descreve como em espírito. Né? Sim. Se vocês procurarem essa expressão no Apocalipse, vocês vão ver que ela vai se repetir. Em espírito ele me levou. Né? Em espírito e tal. Nesse sentido do sonho da gente, é que a gente vivencia certos sonhos e que enquanto você vivencia aquele sonho, é real. Sim, ok. Você acorda, você lembra do sonho como se não tivesse vivenciado. Exatamente. Como se fosse só fazendo um comparativo. Toda a tua emoção, toda, né? Tá ali. Aqui a diferença aí, a grande diferença é que ele viu isso no espírito, como uma revelação, uma visão, mas ele viveu aquilo. Ok. Eu comparo assim para. Beleza. A questão de tempo e espaço está clara? No tempo, depois da visão do capítulo 1. Outra visão. A questão do espaço, ou seja, onde ele se encontra numa visão. Isso é importante. Porque quando a gente coloca João em visão, então vamos pensar aqui no planeta Terra, né? E João ali na Turquia e tal, não sei o que, ele está aqui, né? E ele vê uma porta aberta no céu. Porta aberta, né? Que está a maçaneta, mais ou menos assim, né? Uma porta aberta no céu, né? E aqui um anjo, ou o próprio Cristo, dizendo: ei, João, vem para cá. Ao se colocar aqui em espírito, ele está fora do tempo e do espaço. É uma visão, ok? Então, tudo que nós vamos ver daqui para frente, Deus sentado no trono, o culto, o livro, a apresentação de Cristo e, inclusive, a continuidade desses capítulos em 6, 7 e 8 é uma visão. Não precisa procurar no tempo e no espaço, né? Ah, foi aqui no ano 30, quando Jesus ascendeu. Tem gente que pensa assim, né? Ah, e Jesus foi elevado aos céus. Aí a câmera troca de lugar, né? Vai lá no céu captar a chegada dele. E João sobe junto, né? Então, os mesmos discípulos aqui que viram a ascensão de Jesus, agora João vai do outro lado da cena, né? Para ver a chegada dele no céu. Não precisamos fazer esse tipo de correlação. Os testemunhos de Jeová ou outras igrejas, etc. e tal, às vezes querem colocar, né? Desculpa, eu mencionei testemunho de Jeová, mas assim, pode ser qualquer grupo, inclusive aqueles que falam do arrebatamento da igreja, né? Então aqui seria o arrebatamento da igreja. Eu falei isso no início da aula, né? Capítulo 4 terminou a era da igreja. Capítulos 2 e 3 é o tempo da igreja. Capítulo 4, arrebatamento. Tudo que vai acontecer, capítulo 5, 6, 7, 8, até o capítulo 19, não é para nós. Vocês estão aprendendo aqui e tal só para contar para os outros. Não tem nada a ver com vocês. Vocês podem ler só capítulos 2 e 3,
e depois pular para o capítulo 19, né? Porque tudo o que está acontecendo aqui não tem a ver conosco. Nesse caso, isso aqui seria o arrebatamento, né? Então aqui seria a ascensão, né? E aqui seria o arrebatamento. Então nós estamos pegando lá, quando João chega, é a igreja chegando. Por isso que tem milhões e milhões e milhares de milhares. Porque é a igreja chegando. E quando a igreja chegar no céu, então haverá a abertura dos 7 selos. E então toda essa tragédia do Apocalipse e tal, esqueçam, não tem nada a ver com vocês. É só cenas dos próximos capítulos, né? Aqueles que o Tim LaHaye falou que vão servir à ONU, etc, etc. Mas o Tim também segue essa interpretação? Sim, arrebatamento. Mas que coisa incrível ler o capítulo 4, o versículo 1 e entender isso. Eu acho uma coisa incrível. Essas coisinhas incríveis são aquelas pequenas glosas ou manipulações do texto para ele se encaixar no meu esquema. Esse é o problema, né? Eu faço um esquema das coisas, né? Um rascunho, aí depois eu quero pegar a Bíblia e encaixar ali. Aí beleza, é meu esquema, né? Nós não estamos fazendo isso, nós estamos partindo do texto e fazendo a opção pela leitura mais simples quando possível, ou aquela melhor documentada nas Escrituras, né? Por exemplo, em espírito. As Escrituras nos permitem pensar num êxtase? Permite, tem outros exemplos, né? Permite pensar. Paulo, né? Paulo fala isso, né? Se no corpo, etc, etc, em espírito fui, e não conto. João foi e tentou contar, né? E deu no que deu no Apocalipse. E a nossa até porque Deus falou para ele, né? Sim, para João, exato. Para Paulo não teve essa ordem, né? Tinha alguma mão levantada? Desculpa. Não, eu ia comentar justamente essa questão de Paulo, essa questão de porque muitos criam uma doutrina, vamos dizer, e a pessoa fica vagando por aí em espírito, né? Okay. Então a gente tem que tomar cuidado do que o texto fala, do que se refere, qual é a realidade ali, para que senão começa bem observado. É uma experiência, digamos, administrada, digamos assim, pelo Espírito Santo. Por isso que é rara. Né? Tem muito livro aí vendendo, etc. Estive no inferno, estive no céu, né? E tal, e ganho dinheiro, etc. Depois capítulo 2, né? Tal. Voltei, não sei o quê. Esqueça. E Paulo, quando foi fazer a referência dessa experiência, ele fala há 14 anos atrás. Exato. Quer dizer, não é nem uma experiência de ontem. O mês passado, não. Quando foi que eu tive uma experiência? Há 14 anos atrás. Exato. E ele conta isso ali para dizer, olha, eu também sou apóstolo. Ele conta presuntivo, né? Sim. Eu vejo assim, como uma explicadinha, explicado no livro do Apocalipse, porque a gente não pode fugir do local onde eles estavam. Sim. O contexto grego de mitologia é muito diverso. Tem que pegar no livro sobre mitologia grega, sim. conteúdo de coisa, uma coisa arada assim. Exato. E muita gente hoje não ensina o cristianismo para o paganismo grego. Exatamente. Aí começa Cristianismo a falar esotérico. foi não sei aonde, foi não sei aonde. Não sei, né? Você está na Bíblia. Exato. Agora a Bíblia contesta tudo isso que o paganismo grego. Exatamente. Está em choque direto. A palavra inferno, Exato. é um conceito latino, é um livro que quer dizer, a pessoa começa a dizer, mas peraí, não quer dizer que, tal coisa, tal coisa, então quer dizer, entendeu? É respeitar o texto. Hoje está uma mistura, então tomar cuidado, é aquilo que o Chico falou, volta aos tempos antigos, Paulo já falou, aquelas velhas fábulas, muito cuidado com essas coisas, né? Então por isso tem que trazer isso para você, a pessoa não cair mais nessas redes. Peraí, o que o fulano está falando ali? Nossa, aí é coisa dele? Essa é a única solução, irmão. Esses padrões, esses troços aí, mistura ficção que tem por aí, fica meio, sabe? E é muito mais fácil, é sedutor e tal. Difícil é, né, quebrar pedra. Essa é a parte mais difícil. Né?
pensando nessa interpretação, pensando na consequência que ela traz de depois interpretar todos os outros capítulos. Sim. Muito diferente, então, do que a gente está vendo agora. É. E mais cômodo também, porque daí a gente não vai participar de todas essas coisas aqui, né? É. Ou seja, eu gostaria que ele tivesse certo, ele tivesse errado. Sim. Mas, a conexão, olha aqui de novo a questão das conexões que eu estou falando, né? Que a gente tem que juntar os dados, né? E o estudo de Apocalipse é cumulativo. Nós temos que lembrar, na medida em que nós vamos entrando no Apocalipse, com esse emaranhado de figuras, etc., nós temos que lembrar o seguinte: essa é uma carta dirigida às igrejas da Ásia que estavam sofrendo. A última coisa que eles queriam ouvir é a historinha confusa. Nós estamos estudando o trono de Deus para uma igreja que nós estudamos no domingo passado, que fala: aí onde você está o trono de Satanás. É aí que nós temos que entender. Né? Igreja, acho que de Pérgamo, né? Se alguém achar e depois leia. Eu sei onde você mora, e onde você mora é onde Satanás habita. Olha a grandeza da visão de João, quando esses irmãozinhos lá, escondidos, né? Lendo baixo, para ninguém ouvir o culto, houve uma leitura, tipo o único irmãozinho da igreja que sabe ler grego. Bem-aventurado aquele que lê, bem-aventurado o que ouve as palavras desse livro. Por quê? Porque lá naquele esconderijo da igreja lá de Éfeso, ou sei lá do que, o único irmão que sabe ler grego vai vir para ler para nós. E eles leem algo como isso aqui: o trono de Deus. Deus está sentado no trono. Todos os eventos da história se reportam a Ele. Todos os acontecimentos da história estão na mão dele. Aquele que venceu está no comando dos acontecimentos. Isso é consolo para uma igreja perseguida. Então, não é fábula, não é ficção científica, não é para brincar. Então, a gente tem que ler o capítulo 4, lembrando da aflição da igreja dos capítulos 2 e 3. Senão, a gente só faz ficção. E isso não nos interessa, né? Agora, nós que estamos aqui vivendo um momento que parece de derretimento, né? Que parece que o nosso país está derretendo, a pátria do futuro, né? Está virando um caos. Isso nos consola. Isso também nos consola. Nós também vivemos num lugar onde Satanás habita, onde há o trono de Satanás. E nós também podemos erguer nossos olhos para cima, como Jesus falou, quando estas coisas começarem a acontecer, olhem para o alto. E isso não significa ser alienado, né? Olhar para o alto, porque de lá vem a nossa redenção. Essa é a nossa esperança. Nossa esperança não se resume a esse mundo, claro, nós vivemos aqui, amanhã é segunda-feira, cada um de nós vai voltar para a sua luta, para as suas dificuldades, para as circunstâncias da vida, para os horrores desse país, do mundo. A Terceira Guerra Mundial já pode ter começado, não é? Né? Mas nós não nos resumimos a isso, porque nós sabemos quem governa. Essa é a esperança do Apocalipse, é a esperança de João, é a esperança de todos os cristãos da história, né? E nós estamos aqui, por nossa vez, preservando a esperança para passá-la, então, às próximas gerações. Perguntas, comentários, reclamações? Você fala Apocalipse e fala Apocalíptica. Apocalíptica é o nome que se dá ao estudo dessa literatura, que envolve, por exemplo, livros do Antigo Testamento, como partes de Daniel, partes de Ezequiel, partes de Isaías, partes de Zacarias, e mais uma série de livros que estão fora da Bíblia, que não pertencem à Bíblia, mas são, digamos, do mesmo gênero. E na nossa Bíblia cristã, apenas o Apocalipse é entendido como palavra inspirada. Mas quando eu digo apocalíptica é porque algumas características desse livro estão presentes, por exemplo, em Daniel.
Daniel, de certa forma, ficou fora do corpo em alguns momentos, desmaiou. Ezequiel perdeu a fala, desmaiou, ficou doente. Então, essa mediação do anjo, a visão de seres simbólicos e tal, tudo isso é linguagem de apocalíptica. Okay? Perguntas? Então vamos em frente. Vou tentar entrar nos personagens, mas acho que nós... bom, deixa eu explorar essa questão então da visão. Então veja bem, vamos fazer aqui alguns acordos, né? Eu estou propondo que a gente leia o livro do modo certo. Não, brincadeira, esse não é o modo certo.